Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Excelência. Cumprimentar inicialmente o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet, uma satisfação a presença de Vossa Excelência aqui. Cumprimentar o Procurador da República, que presencialmente se encontra, o Joaquim Cabral. Cumprimentar o professor César Roberto Bittencourt, o professor Bittencourt, pela defesa, com a doutora Vânia Barbosa Bittencourt. Cumprimentar também o meu juiz auxiliar, Rafael Henrique, que acompanha presencialmente a audiência, e a chefe de gabinete, a doutora Cristina. Cumprimento também o coronel Cid, que será ouvido. Já foi feita a qualificação. Então, nós vamos já começar de forma bem direta o que caracteriza o meu estilo. Eu gostaria de fazer um breve resumo para demonstrar a importância dessa audiência, especialmente do colaborador do coronel Mauro Cid. Todos se recordam que no dia 28 de agosto de 2023, na presença do seu advogado, o senhor Coronel Cid assinou de forma espontânea e voluntária o acordo de colaboração premiada. Esse acordo de colaboração premiada foi homologado por mim em 9 de julho, homologado na sequência por mim, houve o depoimento em 28 de agosto, no dia 22 de março de 2024, nós já tivemos um primeiro problema aqui. Foi necessário convocar uma audiência no Supremo Tribunal Federal, onde o colaborador, Mauro Cid, acompanhado do seu advogado, dos seus advogados, que hoje também estão presentes, reafirmou seu interesse em manter a colaboração premiada, reafirmou que a mesma foi realizada de forma espontânea, voluntária, sem nenhuma pressão da polícia ou do poder judiciário. E a partir disso, nós, todos se recordam, nós mantivemos os termos da colaboração premiada. Eu quero recordar que nos termos da colaboração premiada, isso também é muito importante, nos termos da colaboração premiada, na cláusula, na parte 4, dos benefícios pleiteados pelo colaborador, 1. Perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. 2. Restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador que efetivamente tiverem sido apreendidos. 3. E saliento esta parte pela importância, extensão dos benefícios para pai, esposa e filha maior do colaborador, no que for compatível. E 4. Ação da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares, bem como medidas visando garantir o sigilo dos atos de colaboração. Esses são os benefícios pleiteados. Agora, o colaborador tem também, não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Não. O colaborador ou colabora com dados efetivos, até porque há um requisito essencial para que os benefícios sejam concedidos, a efetividade da colaboração. Se não houver efetividade da colaboração, se a colaboração em nada auxiliou, não há porquê, dentro dessa ideia de justiça colaborativa, justiça premial, se dar os benefícios. Então, a questão aqui é muito importante em relação à veracidade das informações e, mais do que isso, a não omissão das informações importantes. E por que digo isso? E peço também uma atenção especial aqui do colaborador e de seus
advogados. Após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Isso fez com que, e dentro da lealdade processual que cabe a todos nós, magistrado, membros do Ministério Público e advogados, isso fez com que na terça-feira a Polícia Federal encaminhasse um relatório dizendo, abre aspas, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. Fecha aspas. A partir disso, eu solicitei ao eminente Procurador-Geral da República, na própria terça-feira, um parecer sobre a questão. O Procurador-Geral da República, analisando essa questão, analisando até aquele momento o descumprimento, abre aspas, o descumprimento dos termos acordados torna necessária a medida mais grave ante a existência de indícios concretos da atuação de Mauro César Barbosa Cid como articulador de atos voltados à abolição do Estado Democrático de Direito, o Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever o ministro relator fez um breve relatório sobre a colaboração, o acordo de colaboração premiada, os termos pelos quais a Polícia Federal e o colaborador chegaram ao acordo. A audiência realizada no dia 22 de março de 2024, onde o colaborador, na presença de seus advogados, reafirmou seu interesse em manter a colaboração premiada, tendo também reafirmado que a mesma foi realizada de forma espontânea e voluntária, sem nenhuma pressão da polícia ou do Poder Judiciário.
O ministro relator também expôs a pontuação. Quem estiver digitando pode colocar, tá? Para não precisar ficar falando vírgula e ponto. O ministro relator também expôs que, após a juntada de novas provas nos autos, a Polícia Federal apresentou o relatório indicando omissões e contradições nos depoimentos do colaborador, na, entre aspas, tentativa de minimizar a gravidade dos fatos, fecha aspas. Esse relatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de Mauro César Barbosa Cid. Ponto, né? O ministro relator ainda esclareceu que, se as omissões e contradições não forem sanadas, nos termos da legislação vigente, isso poderá acarretar a decretação da prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação ao seu pai, sua esposa e sua filha maior, vírgula, uma vez que a extensão de seus benefícios consta na parte 4 do termo de colaboração premiada. Ok? Eu vou ao coronel Mauro Cid, eu vou perguntar diretamente e os dois advogados fiquem à vontade para pedir a palavra. Quem quer falar? Sou eu, Vânia. Por favor, doutora. Antes de mais nada, a defesa gostaria de agradecer pelo senhor ter nos convocado e dizer que a defesa também foi pega de surpresa com esses fatos novos, essa operação nova. Então, nós conversamos com o nosso cliente e ele está disposto a falar sim, a revelar os fatos que ele sabe, porque mentir ele não pode, né? Como Vossa Excelência mesmo disse. Mas ele certamente tem fatos que interessam a investigação e nós gostaríamos também de ressaltar que nas outras operações, tanto das joias, das vacinas, o coronel Cid ele colaborou muito bem. E também com essa operação, com essa investigação do 8 de janeiro. Tanto é que foi ele quem disse sobre o documento, ele entregou o documento, falou quem eram as pessoas que levaram os documentos. Então, que isso seja levado em consideração, né, de tudo. Agora, quanto a essa última operação, realmente ele vai esclarecer, se houve omissões, contradições, ele vai esclarecer, sim. Eu gostaria de falar antes de contar, tá? Sim. Eu gostaria de contar antes. Doutora, deixa eu...
Deixa eu dizer, aqui eu não precisaria repetir, mas a colaboração premiada ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa, após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que, desde o início, analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que eu já... Porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei, depois eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório que a Polícia Federal está apresentando agora, encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe com 700 páginas detalhadas. Então, eventuais novas contradições não serão admitidas. Então, antes de passar a palavra ao colaborador, eu quero que ele diga o que sabe, mas especificamente em relação ao presidente da República, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, as lideranças militares citadas, General Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio, General Ramos e eventuais outros que ele tiver conhecimento, quero que ele diga qual a participação dessas pessoas na operação conhecida como Punhal Verde Amarelo, realizada pelo Grupo Copa 2022, mas não só em relação a isso. No financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis, em especial de Brasília, e nos atos que levaram à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Então são esses 3 pontos principais, são esses 3 pontos. A Operação Punhal Verde Amarelo, financiamento e organização dos acampamentos dos quartéis, em especial de Brasília, e os atos, toda a sequência dos atos que acarretaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Novamente dizendo ao colaborador, aos seus advogados, que nós temos agora todas as informações, inclusive as omissões e contradições. Então, Cristina, antes, vamos lá. Após a fala da doutora Vânia Bittencourt, dizendo que a defesa foi surpreendida pelos novos fatos e que o colaborador pretende continuar colaborando com informações que afastem as omissões e contradições, o ministro relator indagou inicialmente quais as informações que o colaborador tem em relação à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e das principais lideranças militares no governo, entre elas os generais Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio e Ramos, na participação da operação conhecida como Punhal Verde Amarelo. Punhal Verde Amarelo, coloca entre aspas, por favor. Punhal Verde Amarelo,
realizada pelo grupo, também entre aspas, Copa 2022. Vírgula, né? No financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis, em especial em Brasília, e na preparação, financiamento e execução nos atos que geraram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Palavra com o colaborador, Coronel Cid. Excelência, pela ordem. Para que não pareça omissão, como são muitos fatos, a defesa solicita que sejam postulados individualmente, e ele vai esclarecendo. Está aqui para esclarecer todos os fatos. Mas é uma quantidade. Então, que seja postulado individualmente, ele vai respondendo e esclarecendo. Doutor Bittencourt, quem pediu a palavra para fazer antes uma exposição foi o próprio colaborador. Após isso, eu vou detalhando e perguntando. Por favor. Ok. Boa tarde, ministro. Agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando aí de poder esclarecer, poder contar realmente como colaborador e continuar colaborando com o que eu posso. Eu gostaria de explicar, contando efetivamente o que aconteceu, desde quando eu fiquei sabendo que iam possivelmente começar um planejamento sobre alguma ação, aonde foi, e aí eu vou construindo uma história, tentando passar por esse período aí, que praticamente 2 meses, desde a eleição, no final da eleição, até quando o presidente Bolsonaro deixamos o país por término de mandato. Então, basicamente, sobre esse planejamento do punhal verde e amarelo, a primeira vez que eu fui contactado para conversar sobre alguma coisa sobre esse respeito foi quando eu estava em Goiânia. Eu ia comandar o Batalhão de Ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião de comando. Reunião para planejar já o ano de 2023 que ia entrar. Eram 2, 3 dias de reunião. E numa dessas noites, quando eu tinha acabado a atividade, eu fui procurado, pelo de Oliveira e pelo Ferreira Lima, que são colegas de trabalho meu, e a data foi entre 10 e 11 de novembro, 9, 10 ou 11 de novembro, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o Exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, e alguma coisa nesse sentido. E queria saber, o que eu sugeriria, o que eu poderia fazer. Aí o que eu falei para eles foi, olha só, eu não tenho contato com manifestante, eu não tenho contato com liderança nenhuma, eu não mantenho esses contatos nem com o pessoal dos manifestantes. E eles sugeriram conversar com o general Braga Neto, que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato aí com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis, que tinha essa ligação, digamos, mais popular, ligação com o pessoal do agro, e ligação, obviamente, com o presidente Bolsonaro. Então, isso foi dia 10 ou 11, dia 11, quando eu retornei, dia 12, nós fomos na casa do general Braga Neto, na casa do general Braga Neto. Só um minutinho, Sim, senhor. Nelson. O nome das duas pessoas... É o de Oliveira, o coronel de Oliveira e o coronel Ferreira Lima. Tá, o coronel Oliveira, ótimo. Isso. E o Ferreira Lima. Isso. Por favor, pode continuar. Sim, senhor. Aí eu estava no Alvorado, expediente normal no sábado. Quando eles chegaram, eles me encontraram ali, a gente marcou na banca de jornal perto da casa do general, nos encontramos e fomos lá. O de Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente, parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção,
com trabalho de forças especiais, tinha uma ligação muito próxima ao general, próxima não, funcionalmente naquele momento, né? Então eu já conhecia ele de outros trabalhos. E, bom, e aí a conversa foi nesse nível. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça que o Exército tenha que fazer uma coisa, decretação de estado de sítio, os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Mas tudo assim sem saber o que fazer. Não tinha nada específico, ainda detalhado o que se ia fazer, né? E aí começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos caminhoneiro, vamos mobilizar os caminhoneiros para o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para... Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. E foi aí que eu fiquei. Tanto que a própria Polícia Federal, né, eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para Alvorada, né, está até registrado tudo ali mais cedo, porque tinha uma reunião, tinha até o link, ele que a Polícia Federal viu, né, que tinha outra reunião que eu tinha que participar com o presidente. Participar não, tinha que assessorar ali a parte técnica. E aí a reunião continuou, eu não conversei mais com eles. 2 dias depois, o Major de Oliveira me liga, né, e aí ele pergunta para mim, né, está nos autos, alguma novidade? Como eu não sabia de nada, nem tinha conversado com o general Braga Neto, também não perguntei, que era o meu perfil, falei, não sei, você que tem que me dizer, porque realmente eu não sabia o que eles tinham falado, combinado ou planejado fazer. Aí ele fala assim, estamos sem recurso, né, alguma coisa assim, não temos recurso. Eu falei, não, tudo bem, vou ver se eu consigo. Aí eu fui procurar o general Braga Neto, né, não sabia do que tinham planejado, e falei, general, eu não sei o que foi conversado aí, mas eles estão precisando de dinheiro. Aí o general deu a ideia de, não, peça para eles fazerem uma solicitação, o que eles precisam inicialmente, e nós vamos ver se o partido consegue bancar alguma coisa, né? Tanto que inicialmente, até pelo início das conversas, até na minha conversa com isso, eu falei, não, tem que trazer o pessoal do Rio. Eu achava que eles queriam encorpar as manifestações, trazer grupo de motoqueiro, né, para poder encorpar e ter um pessoal conhecido, digamos assim, na mão. Aí ele me manda o primeiro documento, que foi aquele Copa 2022, que a Polícia Federal não conseguiu abrir. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, né, alguns dados. O valor de 100 mil, inicialmente, fui eu que falei, assim, até de maneira brincando, né, não tinha nem ideia de gasto. E o general Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, não me lembro, recordo o nome dele. Inclusive, ele viu o documento, eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, né, esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que o partido não podia, né, trazer manifestante ou apoiar com esse tipo de material. Aí eu voltei no general Braga Neto, e o general Braga Neto falou assim, não, vou dar o jeito, vou tentar conseguir por outros caminhos. Aí eu não me recordo a data, mas talvez que 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Depois, no dia 9, se eu não estou enganado... Isso foi mais ou menos que dia, coronel? Ministro, eu acho que esse dia foi... Acho que foi dia 9... Eu não me lembro, mas foi a data que o de Oliveira esteve no Alvorada. Eu não sei se foi... Tá bem, pode continuar. Só que também a Procuradoria, assim como os advogados...
Por favor, coronel. Eu só quero, então, fazer uma pergunta rápida. O senhor tem a senha ainda desse arquivo? Não tem. A Polícia Federal já passou. Inclusive não conseguiram quebrar, mas eu não tenho. Não me lembro qual foi a senha. Mas se quiserem comprovar, podem perguntar para o coronel, que era o financeiro do PL, na época, que ele viu o documento. Eu mostrei para ele o documento. Aqui é um dos problemas da colaboração, coronel. Por que o senhor não forneceu a senha quando foi pedida pela Polícia Federal? Ministro, eu não forneci porque eu não lembrava. Foi um documento que ele me mandou, que eu acessei uma vez só, e realmente eu não me lembrava. Ministro, desde a minha prisão, em maio do ano passado, a Polícia Federal bateu em casa, eu desbloqueei meu celular, eu desbloqueei o meu celular da minha esposa, desbloqueei o meu laptop, entreguei tudo desbloqueado. Tanto na minha segunda prisão também, eu desbloqueei todo o meu celular. Eu sempre tive eu sempre fui muito colaborativo com isso. E eu peço, se o senhor quiser comprovar, tem o coronel que viu o documento. Eu mostrei o documento para ele. Que era inicial, era carro, eu não me lembro bem os detalhes do coisa. Então... Nesse documento, esse documento era para montar a operação aqui em Brasília. Sim, senhor, mas não fazia referência a alguma coisa, digamos assim, carros, casas, hotel, logística básica de movimentação em passagens aéreas. Não falava de armamento, não falava de nenhum material... Sim, mas o senhor é coronel e foi dos kits pretos. Era uma operação, não tinha nada a ver com trazer manifestantes do Rio de Janeiro para cá. Sim, senhor. Eu estou dizendo que inicialmente, quando ele perguntou para mim, eu achei que fosse, tanto que está nas minhas conversas. Mas o que eu estou dizendo é que era pedido de alojamento, de carro para deslocamento, né? Eu não estou querendo fazer juízo de valor o que ele ia fazer. Depois, o outro contato que eu tive com ele foi quando ele foi falar com o general Mário, né? Que ele foi falar com o general Mário no Planalto, né? Que eu não me lembro a data. Com ele o coronel Oliveira. O coronel Oliveira, sim, senhor. Coronel Oliveira. Né? Ele foi falar com o general Mário no Palácio do Planalto. Né? Eu também não fiquei na conversa, né? Eu fui lá, levei, introduzida, e depois eu saí, voltei lá, eu estava terminando a parte administrativa lá, fechando o ano, fechando o pacote da ajudança de ordens, né? Outro ponto que eu vou comentar aqui. Eu estava falando do dinheiro. Então, aí o general Braga Neto entregou e ele comentou que era alguém do agro que tinha dado. Mas eu não sei o nome de quem foi que passou para ele o dinheiro. Né? A gente sabia que o pessoal do agro estava sempre ali, né, trazendo manifestantes, tudo. Aí teve essa parte do financiamento pelo general Braga Neto. O general Braga Neto, todo dia de manhã, eu já tinha falado isso em colaborações anteriores, né, em depoimentos anteriores, ele todo dia de manhã e final da tarde, ele ia conversar com o presidente. Né? Normalmente ele dava um panorama do que estava acontecendo. E, particularmente, eu não participava, né? Eu não ficava sentado com ele. Né? Ele chegava e introduzia. Teve um dia que ele comentou que existiriam 3 grupos que queriam... ele usou, não foi muito técnico, falou assim, estavam muito oriçados, né, para fazer uma ação mais contundente. Né? Só que ele não falou, inclusive ele falou que eram grupos do agro, ele não falou nem que eram grupos de militares. Né? Então, né, até a gente, né, falou, pô, deve ter maluco para tudo aí. E ficou nessa conversa. Eu não posso afirmar o que o general Braga Neto passava para o presidente, mas eu posso afirmar que ele comentava, pelo menos bypassando, o que estava acontecendo e qual era a mobilização. Tanto que quando ele ficou sabendo que possivelmente podia ter alguma ação de caminhoneiros,
né, para fechar o país alguma coisa. O presidente, não faz isso. Não faz isso porque parar o país é horrível. Já está ruim e vai cair no meu colo o problema econômico. Então, é tanto que ele gravou um vídeo, sei lá, para parar. Então, ele basicamente sabia o que estava acontecendo. Né? Só para passar para o senhor, em termos de data, até para mostrar que eu não estava envolvido diretamente com isso, lendo o relatório, nas datas em que aconteceu parte física, né, que os militares estavam aqui em Brasília, eu estava fora de Brasília. Nesse período de 8 semanas, basicamente, eu passei 4 semanas fora. 3 delas acompanhando minha filha em competição, né, no Rio, São Paulo e Campinas. Então, no dia 15, que seria provavelmente o dia D, eu não estava em Brasília, eu estava em Campinas, em Itatiba, a própria Polícia Federal já comprovou em depoimentos anteriores, e quando eles estavam em reconhecimento, possivelmente, né, no dia 12, eu também estava fora. Eu estava no Rio de Janeiro acompanhando uma competição de equitação da minha filha. Né? Eu queria mostrar que eu não estava fisicamente participando disso. Sobre uma coisa que eu acho que é interessante, é sobre o monitoramento do senhor, né, no que diz respeito ao contato que a gente tinha ciência. O monitoramento, a informação do dia 16, ela foi pedida por esse pessoal. Né, o pessoal queria saber por onde o senhor ia estar. E eu perguntei para o Coronel Câmara, né, e eu não sei bem quem era, não conheço o contato dele. Inclusive, uma informação que eu sei, né, é que um dos contatos dele era um juiz, eu não sei dizer função, mas era um juiz do TSE. Inclusive, era ele que auxiliava as Forças Armadas a redigir os documentos que o general Paulo Sérgio encaminhava para o senhor. Ele, mais ou menos, que dizia, vai nessa linha, escreve isso aqui. Mas eu não sei efetivamente o nome dele, né? Até porque ele só falava com... Não sei confirmar, não sei se ele tinha acesso à agenda do ministro, eu não posso dizer que era ele. Eu sei que na parte do TSE, era ele, na parte de urnas, aquele negócio todo, quem passava as informações era ele, a parte mais técnica ali da coisa. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, a professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. Inicialmente eu entendia, quer dizer, para mim já era... Não, tá. A informação é que seria porque eu só ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. E o presidente estava meio nervoso com isso aí, né? Então ele queria saber, né? Essa foi a informação que eu recebi. E novamente eu usei o Coronel Câmara, eu pedi o Coronel Câmara para tentar colher essa informação. Eu não sei detalhar para o senhor outros nomes para baixo, né? Outras pessoas que participaram dessa operação, né? Tiveram outros militares envolvidos, nem o codinome, porque eu vou falar dele depois. Eu não participei do planejamento, eu não sabia qual era o objetivo, até pelo princípio da compartimentação, que isso é clássico na inteligência, nas forças especiais, a necessidade de saber, só sabe e só pergunta o que você precisa saber. Né? Então, eu me ative a ajudar com que eles me demandavam. Né? Mas realmente eu não tinha noção que pudesse ser algo grave assim, de sequestro, assassinato, ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Sobre o general Mário, né? O general Mário, eu já tinha comentado dele. Ele era um general que estava muito ostensivo, ele estava realmente muito ostensivo, inclusive nas redes sociais, estava com os manifestantes o tempo todo, estava indo lá. Inclusive o general Frei Gomes até cogitou punir ele, porque ele estava muito ostensivo na pressão que ia ser feita nos generais, para que os generais pudessem fazer alguma coisa. Então ele estava bem
digamos assim, raivoso. E ele era o que, quando ele ia, quando estava com o presidente, ele era o que mais impulsionava o presidente a assinar um decreto, assina uma minuta, o senhor tem que fazer alguma coisa, o povo está na rua, o exército vai aderir. Né? Esse então, quem, desculpe? O general Mário. O general Mário. O general Mário. Por isso que até nas conversas que ele tem comigo, né, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito. Né, que tinha que ser feito porque os militares iam passar o comando. Né, e já ia começar a troca. Inclusive o general Arruda, que era ele assumiu o comando antes, né, do presidente passar. Né, até já para fazer a troca, já com o presidente Bolsonaro ainda no poder. Né? Então, mas essa mensagem que ele me mandou, eu realmente não posso confirmar se ele estava falando efetivamente que ia ter uma ação ou queria que o presidente decretasse o estado de sítio ou assinasse aquela minuta que foi levada para ele, para que o exército pudesse fazer alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Para me deixar mais esclarecido. O senhor disse, o presidente disse que o movimento poderia ocorrer até o dia 30. O presidente o Bolsonaro, então, estava dizendo que essa movimentação que o general Mário queria fazer estava autorizado e poderia acontecer até o dia 30, é isso? A minha percepção, pelo que estava acontecendo e as discussões que estavam acontecendo no Alvorada nesse período, porque o que estava acontecendo de discussão mais séria no Alvorada nesse momento? Era que, eu gosto sempre de ressaltar, porque a minha participação funcional sempre foi para dentro do presidente, nunca para fora do presidente. Eu sempre recebia as demandas, mas eu nunca... eu recebia, eu não ficava. Então, eu via o que estava naquele miolinho do presidente. Então, naquele momento... Mas o senhor disse que poderia acontecer no dia 12 ou até o dia 30. Isso, eu estou me baseando... O que poderia acontecer? Então, o que poderia acontecer é a assinatura do decreto. Do decreto, da minuta, o estado de sítio, era isso. Porque era o que estava sendo discutido. Porque depois haveria troca de comando. Isso, então assim, tinha que assinar. Perfeito. Ele tinha que assinar. Né? E aí foi quando ele reuniu os generais, o general Freire Gomes, inclusive o próprio general Freire Gomes, se eu lembro bem, porque ele me ligou desesperado, quando ele soube que o general Mário está vindo lá. E ele, porra, assim, você não pode deixar ele aí, esse cara é maluco, não sei o que, tira ele daí. Eu falei, pô, general, não posso fazer nada, o presidente chamou, o presidente gosta dele. Né? E tanto que toda noite o general Freire Gomes estava tão preocupado do presidente assinar alguma coisa, sem a ciência dele, né, ele ser surpreendido com alguma coisa, que eu toda noite, no final do dia, eu tinha que ir lá na casa dele, né, eu morava próximo dele ali no SMU, e eu dava um relato do que estava acontecendo. E se tivesse alguma coisa no dia mais grave, eu ligava para ele. Tanto que algumas vezes que a pessoa ia lá, incentivava o presidente ficava naquele... Né, aí eu ligava para o general, vem para cá que o presidente está reclamando muito, temos que fazer alguma coisa, O general vinha e dava uma sentada no pensamento do presidente. Então, esse era o general Mário. E o segundo é que ele fala dos caminhões, né, que ele estava preocupado, que o exército não podia deixar, né, que era área militar, que não podia tirar caminhão, aquele negócio todo, que realmente foi a determinação do presidente que as Forças Armadas, né, autorizassem que os manifestantes ficassem lá. Tanto que teve aquela nota dos comandantes de força, das 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, autorizando que os militares, que os manifestantes ficassem lá. E aí o senhor percebe... Essa nota foi determinação do presidente? Sim, senhor, foi determinação dele. Né? E o senhor percebe na minha resposta que eu digo, mas com certeza não vai acontecer nada. O senhor percebe que não vai acontecer nada, porque eu já sabendo do que o general Freire Gomes estava fazendo, eu já sabendo do que até o presidente, porque o presidente naquele momento, né, ele estava, digamos que, eu não vou dizer que ele estava em depressão, mas estava em luto profundo. Digamos que ele não tinha muita condição de... Então, quem vinha falar muito no ouvido dele, ele saía, né, mais para um lado ou para o outro. Né? Então, tanto que eu falei, mas com certeza não vai acontecer nada, dentro daquela ideia de ele assinar.
Até porque eu estava em contato direto com o general Freire Gomes e dificilmente ele iria assinar alguma coisa, a gente ia deixar ele assinar alguma coisa, pelo menos sem a ciência do general Freire Gomes. A ciência aqui é essência. Né? Porque uma coisa que eu sempre falei, e está nas minhas conversas, foi que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. Né? Sobre o general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude. Né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria. Né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Né? Ele até tinha medo, falou, pô, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que não, nos documentos dele. Depois que o presidente ele conversou, né, aí eu já vamos voltar àquele primeiro plano punhal. O general Braga Neto, o general Paulo Sérgio, até onde eu tenho ciência, ele não sabia desse documento. Até porque o general Braga Neto estava rachado com os generais da ativa. Então, o general Freire Gomes, ele não conversava com o general Braga Neto. Né, até por algumas críticas que ele andava fazendo, porque ele achava que os generais eram frouxos, melancias. Então, o general Braga Neto estava completamente dos generais, desalinhado dos generais do governo. General Heleno, ele tinha... O general Heleno, ele fica mais ali, mas dos generais da ativa ele estava completamente afastado, não estava próximo. Né? E eu coloco o Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, nessa linha. General Paulo Sérgio, general Freire Gomes, né? a linha... Então, coronel, só o general Braga Neto era o único a saber do documento, punhal verde e amarelo. O general Paulo Sérgio, o general Ramos não tinham conhecido? Não, o general Ramos ele foi completamente alijado do processo. Ele teve alguns problemas com o presidente, né? Tanto que ele até achou que ele ia ser o ministro da Defesa, o presidente não botou ele, o presidente foi devagarzinho escanteando ele. Tanto que no final do ano ele nem apareceu, né? O senhor pode até perceber que não tem nenhuma mensagem dele. Ele realmente ficou escanteado, realmente, né? Ficou ali só para passar o tempo dele e ir embora. Inclusive, ele ficou muito chateado por isso, porque ele queria ser o ministro da Defesa, né? Mas o presidente não quis colocar ele. Né? A mesma coisa do general Heleno. Né? O general Heleno passou aí esporadicamente no Alvorada. A maior preocupação do general Heleno era com a saúde mental do presidente. Né? Tanto que várias vezes ele pediu para eu dormir no Alvorada, quando ele via que o presidente estava mal. Mas, e o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que até pela idade, ele falava um monte de coisa, como tem nos vídeos aí das coisas, blá, 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 e ia embora. Então, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Quem estava realmente era o general junto, o general Braga Neto. O general Braga Neto, ele tinha um perfil que ele ia seguindo mais ou menos a cabeça do presidente. Né? Se ele via que o presidente estava indo de um lado, ele ia pelo mesmo lado. O general Mário não, ele era muito mais assertivo. Bom, o almirante, sobre os generais do alto comando que eu tive contato, né, tem o general Teófilo, né, o general Teófilo, inclusive esse pessoal, o general Mário, até o general Braga Neto, eles falavam com o presidente, não, tira o general Freire Gomes e coloca ou Arruda ou o Teófilo, porque eles vão fazer. Né, eles vão tocar para fazer alguma coisa. O general Arruda disse que não ia fazer nada que não fosse determinação do comando do Exército, que não fosse aquecido pelo alto comando. E o general Teófilo com a mesma linha.
o grande discurso que tinha entre os dois era, não, se tiver uma ordem, se o alto comando, a gente faz. Né? Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. Né? Ninguém ia romper um círculo de legalidade ali, por mais que as opiniões pessoais, né, respeitando as opiniões pessoais de cada um. Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. E até mesmo o general Teófilo comentou algumas vezes que ele também não aceitaria assumir o exército se o general Frei Gomes fosse retirado, até por lealdade a ele. E aí, nessas discussões de general Braga Neto, né, não, então coloca o outro general no Ministério da Defesa. Então, tinha essas discussões. Aí teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, já fiz esse depoimento, né, outras vezes, foi apresentado aos comandantes, os considerandos, acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro para os generais, acho que com uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. Né? E o almirante Garnier, como eu já tinha comentado, ele falou, não, a Marinha está pronta. Né? E aí o general Frei Gomes ficou irritadíssimo, né? Falou, pô, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta. Né? Então, era isso, esse era o ambiente, e essas eram as discussões que a gente via mais ostensivamente naquele ambiente de Planalto. Tanto que o general Braga Neto, ele não participava das reuniões quando tinha os generais Quatro Estrelas. Inclusive, ele falava, não quero nem estar aqui. Quando o general Quatro Estrelas vinha, ele não ficava. Os generais Quatro Estrelas da ativa, ele nem ficava. Coronel, o general Teófilo, em algum momento, propôs quebrar a cadeia de comando para cumprir o decreto? Não. Nunca. E às vezes que a gente falava, às vezes que ele falava, ele... Como o ministro falou, com o avançar das investigações, a gente tem vários pontos documentados e uma das questões que está é a disponibilização dele para implementar um eventual decreto de intervenção, inclusive ao arrepio do Comando-Geral do Exército, comandante. Bom, procurador, assim, ele dizia se fosse dado ordem, ele faria. Então, mas é isso que eu estou falando para o senhor, a ordem do presidente, ele... Se o presidente desse ordem, mas o problema eu não sei se ele passaria por cima do general Frei Gomes. Então, mas é isso que a gente tem na investigação, e é isso que eu quero confirmar com o senhor. Ele se colocava disposto a cumprir a ordem do presidente, independente da aquiescência do comando-geral? Isso eu não vou confirmar. As conversas que eu tive com ele, até com o Cleves, que era o assessor dele, era que ele não iria passar por cima do general Frei Gomes. Vamos... Nesse primeiro ponto, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu quero passar aqui e daí eu já vou aproveitar e fazer algumas indagações que ficaram no meio do caminho. Tá. Sim, senhor, eu só gostaria de falar alguma coisa sobre o 8 de janeiro. Né? Não, então, isso depois a gente fala. Tá, então, vamos ficar nessa parte aqui, tá bem? Senhor. Então, vamos. Essa é a parte mais chata, doutor Paulo Gonet, é o resumo, como eu já quero sair com o documento hoje, e aí eu vou encaixando algumas questões aqui que eu já tinha preparado. Então, vamos lá, Cristina. O colaborador fez uso da palavra fez uso da palavra realizando um breve histórico do planejamento ocorrido nos 2 meses entre o final das eleições e o término do mandato. O colaborador relata que estava em Goiânia, onde iria assumir o comando das tropas especiais, né, coronel? Tropa de Forças Especiais, sim, senhor. Ele ia assumir o comando
da Tropa de Forças Especiais de o Janeiro. Batalhão de Ações de Comandos. O termo é Batalhão de Ações de Comando. Batalhão de Ações de Comando, quando foi procurado pelo Coronel Oliveira e Coronel Ferreira Lima. Recorda-se que foi entre 9 e 11 de novembro, correto? Sim, senhor. No hotel de trânsito de oficiais de Goiânia. No hotel de trânsito dos oficiais de Goiânia. Ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, demonstraram sua indignação com o resultado das eleições e afirmaram que algo precisaria ser feito para que causassem um caos e com isso conseguissem a decretação do estado de defesa ou um estado de sítio. A sugestão de ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, foi que o colaborador procurasse o general Braga Neto, pois esse era quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Então, coronel, dessa data, daí, dia 12 de novembro, que foi a reunião na casa do Braga Neto. Sim, senhor. Então tá, vamos lá. No dia 12 de novembro, o colaborador participou. Não, tira isso. Porque antes do dia 12, o senhor procurou o general Braga Neto para marcar essa reunião, obviamente. Sim, senhor. Não me lembro se foi por telefone ou... Tá certo. Não me recordo como é que foi efetivamente marcado, mas provavelmente por telefone. O colaborador entrou em contato com o general Braga Neto, agendando uma reunião. Essa reunião ocorreu no dia 12 de novembro, na casa do general Braga Neto, com a participação do próprio colaborador, do coronel Oliveira e do coronel Ferreira Lima. Tinha mais alguém, não? Não, senhor. Na reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Nessas discussões, o que o general Braga Neto falava nesse dia, antes de pedir para o senhor se ausentar?
Ministro, basicamente os três tinham a mesma ideia, que tinham que ser feitas, alguma ação tinha que ser feita para que o presidente quisesse assinar um documento e as Forças Armadas entendessem a necessidade de intervir. Né? Não, só os três militares.